A partir do verso 1 mesmo, que diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe de potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Querido Deus, nós exaltamos ao nome do Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te pedimos agora, Pai, que o Senhor fale conosco, fale em nossos corações através da Tua palavra, Deus, aplique a Tua palavra em nossas vidas, em nosso coração, Pai. Em nome de Jesus assim oramos, agradecido por tudo que o Senhor já tem feito e vai fazer. Amém. Meus irmãos, como os irmãos sabem, eu tenho seguido estudar o livro de Efésios, desde o começo, desde o capítulo 1, eu tenho trazido uma exposição a respeito do que Paulo quis dizer a essa igreja, né? Embora a gente tenha entendido que Paulo ele não fala especificamente para a igreja em Éfeso, mas para uma igreja universal, para uma igreja de forma geral. Então aqui contempla não só uma igreja numa determinada região, mas toda a igreja que permeava ali, né? E o assunto desse capítulo 2 é praticamente o mesmo, ou pelo menos ele é uma consequência, uma sequência do que nós já vínhamos estudado no capítulo 1, que é a bênção de Deus sendo derramada aos cristãos por meio de Jesus Cristo. E isso, desde a eternidade, Deus planejou, e hoje nós podemos ser abençoados por Deus por causa desse plano de Deus que ocorreu lá na eternidade, e através das bênçãos que Deus nos dá por meio de Cristo. Então, a linguagem aqui desse capítulo 2 é uma linguagem de gratidão a Deus. É praticamente um culto que Paulo está prestando a Deus aqui, de gratidão, de louvor ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E Paulo vai destacar também aqui que por meio de Cristo, tanto os judeus quanto os gentios agora têm livre acesso a Deus. E mais, aquela separação que tinha de judeus com os gentios, né? Aquela separação histórica que havia de judeus e gentios agora já não existe mais, porque Deus não olha mais para um povo, apenas de uma cultura, de uma região, mas agora Ele olha para toda a humanidade, e aqueles que são eleitos, aqueles que são escolhidos por Deus, fazem parte então agora desse povo, não só mais judeu, mas também os gentios. Então, a gente vê no capítulo 14 aqui, né, a gente não leu, mas se a gente for olhar ali o versículo 14, diz, porque Ele é a nossa paz, o qual ambos fez um, de ambos fez um, ou seja, dos judeus, gentios agora fez um, né, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, né? Então, quando Cristo vem, morre por nós, faz ali aquilo que foi planejado, cumpre aquilo que foi planejado, então agora já não existe mais judeus e gentios, agora todos podem fazer parte do povo de Deus. E aqui, meus irmãos, a respeito desse capítulo 2, do verso 1 ao 10, se a gente observar, nós vemos 3 divisões nesse texto. A primeira ali, do versículo 1 até o 3, nós temos o estado do homem sem Deus. Essa é a situação do homem, da humanidade, de forma geral, sem Deus, sem comunhão com Deus, sem qualquer tipo de relacionamento com Deus, ou seja, condenado, né? E aí do verso 4 até o verso 9, nós vamos ver a misericórdia de Deus.
O plano de Deus em salvar a humanidade. Então agora nós vemos o nosso estado com Deus. Então do verso 1 ao 3 a gente vê o estado da humanidade sem Deus, e do verso 4 ao 9 nós vemos o estado da humanidade eleita, do povo eleito agora com Deus. E por fim, no verso 10 nós vemos o resultado disso. O resultado dessa comunhão com Deus, desse plano de Deus. Então eu quero fazer uma exposição de cada versículo aqui, ou de cada parte desse texto, para a gente entender um pouco mais a respeito desse planejamento de Deus, esse plano de Deus. Efésios vai justamente, a carta de Paulo aos Efésios vai justamente nos mostrar a beleza, a maravilhosa obra de Deus na eternidade para com os homens, né? Então aqui no verso 1 nós já vemos algo que é o princípio de tudo isso. Ele, Deus, nos deu vida. Aqui a gente já fala do monergismo, né? A ação sozinha de Deus no plano da Trindade na eternidade. É o plano único de Deus, somente Ele, não vem dos homens, não vem de qualquer outra coisa criada, mas é totalmente de Deus. Ele nos deu vida. E qual que é a condição do ser humano sem Deus? Morte. Se nós não temos Deus, nós estamos espiritualmente mortos. Sem Deus, nós não podemos fazer nada para obtermos a salvação. Então essa é a condição do homem. Então se ele fala que ele nos deu vida, significa que em algum momento estava sem vida, não existia vida. E ele vai justamente caracterizar isso. Ele diz assim: e ele nos deu vida estando o quê? Vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aqui está praticamente o significado, a ideia do porquê nós estamos mortos. Porque o pecado faz justamente isso. Quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, ali veio sobre eles a morte, a condenação de Deus. Então, Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos. Gente, isso aqui é tão importante, porque mostra pra gente a nossa incapacidade de fazer qualquer coisa para que a gente ressuscite, para que a gente viva novamente. É uma declaração pronta: nós estamos condenados, nós estamos mortos. E Ele, Deus, nos deu vida quando nós estávamos mortos. Aonde? No quê? Nos nossos delitos e pecados. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Meus irmãos, se Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade, a vida, significa que fora dele não existe vida, não existe um local, uma direção correta, não existe vida, não existe nada. Eu sou o caminho, a verdade, não existe verdade, meus irmãos. Sem Jesus não existe verdade. Ele é a referência da nossa verdade. Ele é a referência de todo o conhecimento, de toda a realidade, de toda a verdade. E aqui era o estado do homem sem Deus: mortos nos delitos e pecados. Verso 2: no quais andaste outrora. Engraçado ver essa expressão, né? Mortos andantes. Sei lá, hoje a gente pensaria nos zumbis, né? Mas era assim que a gente vivia. É assim que é a vida do homem quando ele nasce sem Deus, quando ele não tem a vida regenerada, quando ele não tem o novo nascimento. Ele é um morto andante. E ele segue, segundo o curso deste mundo, meus irmãos, nos deleitávamos no pecado. É tão engraçado porque a gente olha para a lama para a gente é nojenta, né? Mas para o porco é maravilhoso a lama, né? E assim era a nossa vida. Nós éramos porcos imundos na lama da vida, e nós amávamos isso. E o mundo ama isso. O mundo ama viver nessa situação de vida. E era assim que nós andávamos, segundo o direcionamento do mundo. Gente,
se você não está debaixo do caminho que Jesus dá, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, se você não tem isso, você anda caminhando conforme o mundo. Então quem é seu guia não é Jesus, não é a palavra de Deus, mas unicamente o mundo. E não é isso que nós vemos hoje, a realidade do mundo? É um mundo que direciona a humanidade. É conforme o mundo que as pessoas estão andando hoje, conforme o direcionamento do mundo, o molde do mundo, o padrão do mundo. O mundo tem um padrão, e a humanidade tende a cada vez mais seguir esse padrão. E qual que é o padrão do mundo? É a iniquidade, é deter a verdade de Deus, é deter a palavra do Senhor, é deter a verdade pela injustiça. Nós podemos ficar aqui citando um monte sobre a característica do mundo, mas uma vida sem Cristo vive exatamente conforme o padrão do mundo. Ele segue o padrão do mundo, é desnorteado, ou melhor dizendo, é norteado pelo mundo. Ele tem um norte. O mundo, que o mundo faz, essa pessoa sem Cristo faz também. Segundo o príncipe da potestade do ar. Está falando de Satanás aqui, está falando do diabo. Veja o que é a vida do homem sem Cristo. A vida do homem sem Cristo está submisso ao andamento, a caminho, à direção do mundo. Está submisso à ação do diabo e à vontade do diabo. Meus irmãos, é como se um lápis, é como se o homem fosse um lápis na mão do diabo. Aquilo que o diabo quer, ele faz. É isso que é estar debaixo do mundo, não estar debaixo de Cristo, não estar debaixo de Deus. É agir conforme a vontade do mundo, é agir conforme a direção do mal, escravo do diabo. Meus irmãos, o mundo pensa completamente diferente disso, completamente diferente disso. Qual que é a maior característica do mundo hoje? O que eles falam? O que eles querem? Liberdade. Nós somos livres. A igreja aprisiona, Deus aprisiona. Não é essa a característica do mundo? É apresentar uma vida onde eles se acham que eles estão completamente livres, quando na verdade eles não sabem que eles estão escravos do pecado, totalmente escravos do pecado, lápis na mão do diabo, seguindo conforme o maligno escreve a história de suas vidas. É assim que vive a humanidade hoje, no padrão do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Meus irmãos, era assim que nós seguíamos. É muito importante a gente entender isso. Ninguém nasce crente mesmo em Cristo Jesus. Ninguém nasce já tendo a nova vida. Todo mundo nasce filhos da ira. Todo mundo nasce em pecado. Todo mundo nasce filhos do diabo. É essa realidade que a Bíblia nos dá. Nós precisamos, no momento da nossa vida, entender pela fé em Cristo Jesus e receber uma nova vida, novidade de vida. Nós precisamos. Então, você aqui, se você compreende que Deus transformou a sua vida, que você é uma pessoa regenerada, você faz parte de um outro grupo aqui. Mas você se lembra, quando você olha para trás, que você viveu aqui. Você viveu no curso deste mundo, seguindo o curso deste mundo. Você não tinha uma orientação, você não tinha um caminho, você não tinha uma verdade. Você achava que tinha uma verdade. Veja que o mundo é completamente diferente de uma realidade bíblica a respeito daqueles que são crentes em Cristo Jesus. Porque o mundo fala que o mundo tem a verdade. E eles vivem por essa verdade. E nós estamos errados. Veja que o mundo, eles têm o guia deles. É a própria vontade da carne. É isso que o mundo segue. É essa vontade do mundo. É isso que eles colocam como padrão. Esse é o caminho deles. E assim nós seguimos. Assim nós vivíamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e por fim, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, o espírito mau, o diabo, o líder da desobediência, o líder da mentira. O diabo é o quê? Pai da mentira. E veja como o mundo é cego diante disso. O mundo acha que ele está seguindo o seu curso de forma correta.
de forma libertária, quando na verdade não é a realidade. A palavra de Deus não nos mostra que esse não é o caminho que Deus preparou para os seus. Verso 3, entre os quais também todos nós andamos outrora. Aqui Paulo, ele faz um jogo de palavras, né? Quando nos versos anteriores ele vai falar vocês andavam, e aqui ele está se incluindo agora, nós também. Provavelmente ele estava falando dos gentios e aqui falando dos judeus. Mas por que eu não quis destacar isso? Porque a gente vai ver que Paulo ele vai colocar assim, olha, somos todos farinhas do mesmo saco. Não temos diferença. Não é porque nós somos judeus que nós temos alguma coisa diferente. É isso que ele vai falar a partir de agora. Ele vai falar assim, sabe o povo que estava lá sem conhecer a Deus, seguindo um caminho e tudo mais? Não tem diferença nenhuma para nós. Nós também éramos aqueles que outrora não queria Deus, não buscava Deus, seguia o curso deste mundo, seguia a vontade de Satanás. Nós somos esse grupo também. E aí ele fala que também, olha só, ele vai incluir agora, se incluir, ou seja, ele vai dizer todo mundo. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Irmãos, percebam o contraste do que é uma vida com Cristo, uma vida sem Cristo. Então, se você vive hoje uma vida onde você busca cumprir e sanar a vontade da sua carne, você não está vivendo o verdadeiro cristianismo. Porque Paulo está nos dizendo aqui que isso faz parte da realidade do mundo, da realidade de pessoas que não estão debaixo da salvação do Senhor. Então, quando nós vivemos buscando cumprir o desejo da carne, fazer a vontade da carne, nós estamos fora do padrão de Deus. Esse é o padrão do mundo. É assim que vive o mundo. E, meus irmãos, toda vez que eu citar o mundo aqui, não pense que é uma coisa muito distante, não. Mundo são todos aqueles que não foram regenerados, que não foram transformados por Cristo Jesus. E com certeza vocês conhecem muitas pessoas assim. É nosso vizinho, é pessoas dentro de casa muitas vezes, é pessoas que nós estamos andando, caminhando diariamente, nossos colegas de trabalho, de faculdade, pessoas que estão debaixo dessa realidade. Então nós temos duas realidades aqui, meus irmãos: a realidade do mundo, do pecador não regenerado, e a realidade de Cristo, do pecador, mas regenerado. Segundo as inclinações da carne. Aqui fica muito claro sobre o livre-arbítrio. Porque o homem, ele não deseja Deus. Meus irmãos, entendam que desde o nosso nascimento, nós somos inclinados a fazer o desejo da nossa carne. Desde o nosso nascimento, nós somos inclinados a fazer a vontade deste mundo, a seguir os padrões do diabo. Veja que ele segue dizendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Aqui está o nosso livre-arbítrio, totalmente fora da graça. A gente não escolhe, dizendo assim, não, eu não vou seguir a vontade dos meus pensamentos, eu não vou seguir a vontade da minha carne. É impossível o homem não regenerado não seguir a vontade da sua carne. É impossível. Ele vive para fazer a vontade da carne. E o mundo hoje, ele aplaude. Ele diz, vocês estão errados, nós estamos certos, porque nós estamos fazendo a vontade da nossa carne. Aquilo que a gente quer, a gente faz. Aquilo que a gente pensa, a gente faz. E isso é liberdade. Não, isso é escravidão. Fale para a pessoa assim, diga assim, ó, então deixa de fazer isso. Mostre que você é capaz. Veja se ela vai conseguir. Ah, não conseguiu? Então você é escrava disso. E essa é a realidade do mundo. A realidade do mundo é a escravidão do pecado. Ela não consegue deixar o pecado. Nada a incomoda, muito pelo contrário, ela aprova aquilo que ela está fazendo. Fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e por fim, éramos por natureza. Meus irmãos, olha que palavra importantíssima aqui para a gente entender. Por natureza. Ninguém nasce bom, ninguém nasce desejando fazer algo bom, ninguém nasce salvo, regenerado, ninguém nasce puro. Por natureza éramos tudo isso. Então, quando alguém te falar assim, não, eu acho que nós nascemos bons, a sociedade que corrompe, não é isso que nós ouvimos?
Não. A palavra de Deus nos diz que isso vem por natureza. Nós nascemos maus. Nós nascemos já debaixo da ira de Deus. Nós nascemos filhos do diabo. Nós nascemos condenados pelos nossos pecados. Faz parte de nós. Nós nascemos com essa substância pecadora. E aqui está o ponto. E éramos por natureza filhos da ira. Lembra quando a gente já estudou algumas vezes aqui falando que nós somos condenados? Somos condenados por quê? Quando nós somos salvos do quê? Nós não somos salvos do diabo. Nós não somos salvos do mal. Nós somos salvos da ira de Deus. A ira de Deus que cairá sobre toda a humanidade, cuja aquelas não aceitaram a Cristo. Todos aqueles que não entregaram a sua vida a Cristo, fizeram de Jesus o Senhor e Salvador das suas vidas. Se você não fez nenhuma dessas coisas, colocou o Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida, você está debaixo dessa humanidade por natureza, condenada à ira do Senhor, e a ira de Deus é justa. No juízo final, Ele enviará para o inferno aqueles que estão debaixo dessa natureza. E aqui Paulo diz que não é só judeus, não são só os gentios, mas são todos, como também os demais, ou seja, toda a humanidade, meus irmãos, toda a humanidade está ou esteve debaixo dessa categoria, do estado sem Deus. Guarde esses 3 pontos importantíssimos para a gente entender o que é não estar debaixo de Deus, debaixo da salvação. 3 perigos importantíssimos: o mundo, o diabo e a carne. Paulo destacou aqui os 3 inimigos da humanidade: o mundo, o diabo e a carne. Nenhum desses 3, veja bem, nenhum desses 3 pode ser derrotado sem Jesus. O homem é escravo do mundo, do curso, do padrão do mundo. O homem é escravo do diabo, do pecado. E o homem é escravo da carne, dos desejos, da vontade da carne. E aí, meus irmãos, graças a Deus por essa palavrinha no verso 4 aqui, que começa essa palavra de oposição, que é mas. Essa palavrinha aqui, mas, é o que carrega a transformação de todas as coisas. Mas Deus, em oposição a tudo isso, em oposição ao que éramos sem Deus, Deus sendo rico em misericórdia. Deus, ao invés de punir toda a humanidade por causa desse estado sem Deus, dessa vontade do homem sem Deus, de seguir o cursor deste mundo, de seguir o curso do diabo, de seguir o curso da carne, mas Deus, em sua misericórdia, Ele resolve não punir a todos, mas eleger e escolher alguns para ser agraciado por essa misericórdia, por esse amor tão grande que ele fala aqui na sequência, por causa do grande amor com que nos amou. Amou, meus irmãos, aqueles desde a eternidade, aqueles que ele escolheu lá na eternidade, lá quando não existíamos ainda. Nós somos parte desse povo que Deus escolheu na eternidade. Nós somos parte desse povo que Deus escolheu para experimentar a graça, para experimentar a misericórdia, para experimentar, meus irmãos, o amor de Deus. Nós somos escolhidos para experimentar dessa maravilhosa graça de Deus, desse amor de Deus, dessa misericórdia. E ele vai destacar mais uma vez aqui, porque é muito importante. Paulo entende que é muito importante ele destacar que vocês estavam mortos em vossos delitos. Ele faz novamente o contraste: não esqueçam que vocês estavam mortos nos delitos de vocês estavam mortos nos pecados de vocês. Essa era a condição de vocês, mas Deus, por sua misericórdia, por seu grande amor, que nos amou, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, e aqui está a maravilhosa obra de Deus para conosco, nos deu vida. É tão interessante a gente ver as 2 palavras em contrastes no mesmo versículo: mortos e vida. Mortos, esse é o estado de vocês. E agora Jesus traz vida, e vida por meio de Cristo, ligados a Cristo.
Sabe qual que é a diferença de misericórdia e graça? Misericórdia é Deus não nos dar aquilo que a gente merece, que é o inferno. E graça é Deus nos dar aquilo que a gente não merece, que é estar ligado com Cristo, é estar juntamente com Cristo. Deus poderia simplesmente nos salvar e derramar a sua misericórdia. Dizer assim, eu não vou punir vocês. Mas mais do que isso, Ele derramou a sua graça. E o que é a graça? É a gente fazer parte das bênçãos do Senhor. A gente fazer parte das bênçãos em Cristo. A gente poder desfrutar do melhor na eternidade, daquilo que Deus tem preparado para nós. Meus irmãos, isso é graça. Você entendeu que você não apenas, Deus foi misericordioso contigo, mas derramou a sua graça sobre ti. Derramou as suas bênçãos, as bênçãos dele, que ele tinha preparado na eternidade. Ele te deu também. E isso é graça. Paulo parece que ele está tão extasiado aqui, que ele faz uma ruptura ali do que ele está falando. Ele fala assim, pela graça sois salvos. E nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos deu vida com Cristo, ligado a Ele. E lembra que Jesus, quando a gente estudou no capítulo anterior, lembra onde estava Jesus? Para onde Jesus foi levado quando ressuscitou? Para os lugares celestiais. E olha o que é graça aqui, meus irmãos. Agora nós também, juntamente com Ele, nos ressuscitou. Olha a graça, olha o que é graça. Está vendo que a gente consegue perceber esse contraste? Então nos deu vida. Ou seja, Ele nos poupou da ira, Ele nos poupou da condenação. Então Ele nos deu vida. Ao invés de morrermos eternamente, Deus nos deu vida. Então Ele nos poupou, a sua misericórdia nos poupou da ira dele. Mas não só isso, Ele também ressuscitou. E olha a graça de Deus agindo. Ele nos ressuscitou também com Cristo. E aqui, maravilhoso, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Meus irmãos, o lugar onde nós podemos estar por meio dessa graça é juntamente com Cristo, com Deus, na presença do Senhor, juntamente com Cristo, desfrutando de todas as coisas boas que Deus preparou de antemão para nós. Quando ele fala que pela graça sois salvos, meus irmãos, não há como um cadáver se levantar, não tem como um escravo quebrar a sua corrente e escapar, não tem como um filho da ira se afastar dessa ira, mas Deus oferece tão grande salvação, tão grande graça, e a resposta do nosso coração não tem que ser outra a não ser obrigado, Senhor. Obrigado por nos dar essa tremenda graça. Verso 7, meus irmãos. Paulo mais uma vez vai destacar aqui que tudo isso que Deus fez desde a eternidade, preparou para nós, mais uma vez, nosso Deus deve ser louvado. Mais uma vez, nosso Deus deve ser exaltado. Porque Paulo diz assim, tudo isso que Deus fez, sendo rico em misericórdia, trazendo da morte para a vida, nos colocando juntamente com Cristo, nos ressuscitando, nos assentando, nos colocando nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Tudo isso é para mostrar, durante toda a eternidade, nos séculos vindouros, até a eternidade, todos os tempos, a suprema, a infinita riqueza da sua graça. Veja que Paulo usa da mesma forma, lembra como nós estudamos no capítulo anterior, quando Paulo fala a respeito da grandeza do poder de Deus, e Paulo quer destacar a grandeza do poder de Deus para ressuscitar Jesus, como Deus foi poderoso na ressurreição de Jesus, e aqui a mesma forma, Paulo quer dizer assim, olha, Deus quer mostrar a sua grandeza, a suprema riqueza da sua graça. Ele é um Deus gracioso, Ele é um Deus grande, Ele é um Deus que quer demonstrar a sua infinita graça, meus irmãos. Aqui está talvez a prova de que nós louvaremos a Deus eternamente por sua graça. A gente não começa só aqui.
A gente começa aqui e na eternidade inteira nós passaremos dando graças a Deus, louvando, exaltando ao Senhor por sua tremenda riqueza, sua tremenda, maravilhosa riqueza da sua graça. Por isso nós devemos começar já, louvar, exaltar ao nosso Deus por essa graça maravilhosa, a suprema e infinita riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, tudo em Cristo Jesus. E mais uma vez agora ele vai repetir, porque Paulo quer destacar justamente isso, que não é por meio dos homens, não é pelas coisas que os homens fazem, não é por eles acharem que são bons, mas tudo é pela graça. O que é graça? É dádiva, é de Deus, vem de Deus, é dádiva, é presente, é dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. E aqui é onde tudo começa. A nossa alegria em Cristo, a nossa vida em Cristo começa por essa graça. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, meus irmãos, somos salvos, isso é dom de Deus. E ele vai dizer, isso não vem de vocês, isso não vem de vós, isso não é das obras, isso não é porque um dia você achou que podia fazer alguma coisa, se levantar, vir até a frente, levantar a sua mão. Não é por meio disso, porque se fosse isso, seria obras. Não é porque alguma coisa boa que você faça, não é porque você ajudou as pessoas lá fora, não é porque você vem na igreja todo domingo, não é porque durante a semana você busca alguma coisa, não. Tudo é por meio da graça, tão somente da graça. Isso vem da graça, para que ninguém se glorie, é mediante a fé. Isso não vem de vós, não é de obras, para que ninguém se glorie. Tudo isso, meus irmãos, porque toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração tem que ser direcionado a Deus. E não a nós, e não às nossas obras, e não alguma coisa que a gente pode fazer. O direcionamento da nossa adoração deve ser totalmente ao Senhor, totalmente a Deus, toda a honra e toda a glória a Deus, porque é Deus que merece receber toda a honra e toda a glória. Verso 10, então nós vimos lá atrás como nós éramos antes de Cristo, uma vida sem Deus. Nós vemos agora o nosso estado com Deus, a obra de Deus em nossas vidas para estarmos unidos com Ele através de Cristo Jesus. E por fim, Paulo coloca aqui, destaca o resultado disso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, vai mostrar que a história é de Deus e não dos homens. Sabe por quê? Porque a palavra feitura aqui, sabe o que significa? Sabe qual é a palavra usada no grego? Poema. É o poema que nós usamos hoje. O que Paulo está destacando aqui é que nós somos o poema de Deus. Nós somos o maravilhoso poema de Deus, para demonstrar a sua maravilhosa graça, sua riqueza, o seu amor. Nós somos o poema dele. Deus conta a sua história. E nós somos os objetos desse amor, dessa graça tão maravilhosa, com um propósito, meus irmãos. É por isso que Deus nos escolheu. É por isso que Paulo destaca que vocês estavam naquele lamaçal, naquela vida completamente longe de Deus, condenados à ira de Deus, ao inferno. Deus tira daquela situação e te coloca agora diante de Cristo, diante de Deus, do bem maravilhoso que é estar na presença do Senhor. Ele te tira disso agora para as boas obras. Não há nada que o homem que está sem Deus, lá no comecinho, não há nada do que o homem possa fazer para agradar a Deus, ou que suas obras sejam boas. Uma mão suja, a mão suja não pode fazer nada de bom. Ela está suja, ela está contaminada. Por isso que quando você vai ajudar um mendigo na rua, se você está sem Cristo, de nada serve, porque sua mão está impura. Diante de Deus, isso não faz diferença. Mas agora, Deus, quando Ele nos resgata, quando Ele nos dá nova vida, nós não deixamos de pecar.
mas deixamos de ser sujos como nós éramos antes, e agora nós fazemos tudo para a honra e para a glória de Deus. Agora nossas mãos estão fazendo por meio de Deus, por meio de Cristo. Deus olha em nós, a nossa vida com Cristo. Por isso, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, porque agora nós podemos. Agora nós podemos fazer as boas obras. Antes nós não podíamos, mas agora nós podemos. E essas boas obras, meus irmãos, na eternidade, Deus preparou para que a gente pudéssemos viver dessa forma, fazendo as boas obras, sendo poemas de Deus. Adão foi criado para as boas obras, mas ele se corrompeu, se sujou. E nós nascemos novamente para isso, para viver as boas obras de Deus, para cumprir o propósito pelo qual Deus criou a humanidade, para viver as boas obras. Para encerrar, meus irmãos, nós vimos aqui então, nesse início, nesse começo, que nós somos ou fomos cadáveres espirituais no vale da morte, não servindo para nada. E no fim da passagem aqui nós encontramos assentados nos lugares celestiais. Olha que maravilha. Da morte, da sepultura, no vale da morte, levantados, ressuscitados, para se assentar nos lugares celestiais com Cristo. Que obra maravilhosa! E vimos também que Deus primeiro nos prepara para as boas obras. Primeiro Ele nos molda, para depois então vivemos as boas obras. As boas obras na vida do cristão provam que eles estão agindo continuamente debaixo da vontade de Deus, que ele é um regenerado, porque Deus planejou tudo para que a gente vivesse para louvor da sua graça. Qual é a responsabilidade do ser humano sem Cristo? Reconhecer essa situação espiritual morta, como cadáver. Qual é a responsabilidade do cristão, do ser humano agora com Cristo? Reconhecer o que Deus fez e viver para as boas obras. Viver seguro em posição a Cristo. Vamos orar?